Olá, neste encontro vamos abordar as diretrizes curriculares para a educação infantil. Vamos pontuar questões consideradas importantes no momento de sua concepção e vamos mostrar quais suas principais recomendações. E começamos nossa aula deixando claro que as diretrizes curriculares nacionais não formam uma proposta pedagógica pronta. Elas são um conjunto de definições, princípios, fundamentos e procedimentos que devem orientar os educadores na elaboração e aplicação das suas propostas pedagógicas e, consequentemente, na organização das atividades cotidianas. Os sistemas de ensino e os estabelecimentos escolares têm o direito e o dever de elaborar uma proposta curricular própria, conforme prevê a LDB. Não se esqueça, cada proposta nasce de uma realidade que precisa ser levada em conta. Por isso, antes de apontarmos as principais recomendações das diretrizes curriculares para a educação infantil, é importante você conhecer o que foi considerado no desenvolvimento dessas diretrizes. Um dos pontos é a legislação. A Constituição Federal de 88 deu um passo importante para concretizar a educação infantil no nosso país. O artigo 208 diz que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, entre outros pontos, atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. Mas foi somente em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que a educação infantil ganhou status de educação básica. E em 2006, uma nova lei transformou o último ano da educação infantil no primeiro ano do ensino fundamental. Assim, a educação infantil ficou estruturada em creche, que atende crianças de 0 até 3 anos e 11 meses, e pré-escolas, que atende crianças dos 4 aos 5 anos. Não podemos esquecer outra conquista importante, uma lei de 2013 que determinou a obrigatoriedade da matrícula de crianças a partir dos 4 anos de idade. Quando se fala em diretrizes curriculares, é preciso considerar que a educação infantil no Brasil vem vivendo um processo de significativas mudanças, não só na legislação, mas também na maneira de compreendermos sua função social e política. Os educadores estão sendo convidados a repensar a concepção de criança e seu desenvolvimento, bem como sua aprendizagem e, por consequência, renovar pontos de vista sobre o cotidiano das instituições. Para as diretrizes, o currículo, como princípio orientador para o trabalho nas creches e pré-escolas, deve ser baseado no entendimento de criança como sujeito histórico e de direitos e deve considerar os saberes e os conhecimentos inerentes ao patrimônio cultural, artístico, ambiental e tecnológico dessas crianças. O que se busca é garantir a cada criança o acesso a processos de construção de conhecimentos e a aprendizagem de diferentes linguagens e, ao mesmo tempo, o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. É com esse olhar que se apresentam as diretrizes curriculares nacionais. E para orientar as instituições de educação infantil, o documento apresenta princípios éticos, políticos e estéticos que devem ser respeitados na elaboração das propostas pedagógicas e na metodologia do trabalho didático. É na educação infantil que se formam os primeiros conceitos de valores humanos. Por isso, as diretrizes curriculares chamam a atenção para um trabalho pedagógico que assegure o reconhecimento, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas e afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação. Características regionais e culturais também devem ser consideradas como elementos para orientar o trabalho dos educadores. No caso das crianças indígenas, as propostas curriculares precisam levar em conta a autonomia dos povos na escolha do modo de educar as crianças. Já com relação às crianças do campo, as diretrizes reforçam a necessidade de uma educação que considere as características de cada comunidade, mas ao mesmo tempo que permita o acesso a condições de aprendizagem e desenvolvimento
desenvolvimento das crianças em sua totalidade. É muito importante que você aprofunde seus estudos a respeito destas questões. Lendo as diretrizes curriculares nacionais, você vai encontrar recomendações para adaptar o calendário e a rotina às necessidades de cada população. Também vai encontrar considerações para valorizar os saberes destas populações na produção de conhecimentos. Agora, antes de terminarmos nossa aula, é preciso abrir espaço para falar de brincadeiras. Isso mesmo, afinal, as diretrizes curriculares ressaltam a importância dessas atividades na formação das crianças. A criança, centro da proposta curricular, se forma nas interações práticas cotidianas que vivencia quando brinca, imagina, fantasia, observa, experimenta, questiona e constrói sua identidade individual e coletiva. Então, nada melhor do que estimulá-las a brincar. Nossa aula termina aqui. Para aprofundar seus conhecimentos sobre os assuntos abordados, consulte o seu caderno pedagógico e a bibliografia contida nele. Bons estudos!